montanhas que se erguem como muros e cachoeiras que despencam em riachos sem fim, um território esculpido por geleiras se desdobra até se fundir com o mar. Vales profundos mergulham em águas estreitas e escuras, e paredões rochosos parecem infinitos, revelando um relevo que desafia os olhos. Em suas encostas, florestas de bétulas e pinheiros sobem até onde a rocha permite, enquanto a aurora boreal transforma cada penhasco em um espelho mutável, e a névoa que desce lentamente dos picos envolve a paisagem, apagando a distância e acentuando sua imensidão. É nesse cenário que os fiordes noruegueses revelam toda a sua magnitude, um espaço onde terra e água estão em constante tensão, e cada canto parece conter séculos de história geológica e vida selvagem. Mas apesar de tanta majestade, esse território não perdoa. Aqui, as mesmas regras que regem qualquer canto do planeta se aplicam diariamente. Cada dia é um teste de competência e sobrevivência, onde força e astúcia determinam quem vive e quem morre. Nas clareiras nevadas, os predadores avançam pacientemente, medindo cada movimento, enquanto suas presas tentam desviar dos ataques que espreitam nas sombras. As lebres fogem pelas clareiras nevadas, buscando abrigo entre arbustos e pedras que obstruem sua linha de visão. Acompanhando cada movimento, os lobos avançam silenciosamente, calculando cada gesto de suas presas, fechando o cerco com precisão e aproveitando qualquer descuido. Enquanto isso, os linces se escondem entre a vegetação, atentos a qualquer distração que possa lhes permitir dar uma cambalhota. Um único tropeço, um momento de descuido, é suficiente para mudar o destino da caçada. Seus passos os conduzem por encostas nevadas e rochas geladas, onde cada sombra pode esconder um perigo. Lá, lobos cinzentos e linces aguardam pacientemente, prontos para atacar os mais fracos e lentos. Mas as ameaças não se limitam ao solo. À medida que a vida se move entre a neve e as rochas, a ameaça também se estende aos céus, onde poderosas aves de rapina aterrorizam com suas sombras, perseguindo pequenos mamíferos que se aventuram a sair de seu abrigo. Cada movimento é observado, cada erro é pago e uma fração de segundo é suficiente para se tornar uma presa. No entanto, a verdadeira arena do poder reside no mar. Nos fiordes, onde águas profundas e frias fervilham de vida em todas as suas formas, orcas e focas encontram no arenque uma fonte inesgotável de alimento. Lá, abaixo da superfície, a abundância se transforma em uma batalha constante entre predadores e presas, um reflexo da tensão que percorre todo o fiorde, dos picos às águas mais profundas. Nada neste ecossistema é simples. Cada espécie depende da outra, cada estação perturba o equilíbrio e cada estratégia de caça encontra sua contrapartida numa tentativa desesperada de sobrevivência. Como tantas formas de vida conseguem sobreviver em um ambiente que parece projetado para uma competição implacável? A resposta começa no coração dos fiordes, onde o mar dita as regras e molda a vida de todos os seus habitantes. Entre paredões rochosos verticais, a água se mistura com cachoeiras que descem dos penhascos e florestas que margeiam suas margens. Este espaço intermediário, nem completamente marinho nem completamente terrestre, concentra a vida em todas as suas formas. Climas extremos ditam o ritmo da vida. Os invernos são longos e escuros e os verões são curtos, mas intensos. Essa flutuação moldou as espécies que vivem aqui, forçando-as a desenvolver estratégias de sobrevivência que não fariam sentido em outros ecossistemas. E é justamente essa tensão sazonal que explica a grande diversidade de formas de vida que se reúnem nesse ambiente. O papagaio do mar do Atlântico, por exemplo, escolhe as encostas gramadas dos fiordes para cavar suas tocas, um hábito incomum entre as aves marinhas. De lá, ele protege seus filhotes de predadores aéreos, enquanto alterna entre a vida em alto mar e a criação dos filhos em terra. Essa estratégia, que une dois cenários muito diferentes, reflete a própria essência dos fiordes. Um território onde a sobrevivência depende da combinação de mundos completamente opostos.
O mesmo acontece abaixo da superfície. Ecossistemas ocultos se formam onde a água fria e rica em nutrientes se mistura com a quente corrente do Golfo. Corais de água fria crescem na escuridão total, estendendo suas estruturas por séculos. Esses recifes, invisíveis da superfície, abrigam cardumes de peixes que só aqui encontram refúgio estável entre paredões rochosos e correntes geladas. A estabilidade deste mundo subaquático torna-se, assim, um contraponto ao dinamismo da vida na superfície. Esse delicado equilíbrio também dá origem a fenômenos únicos. O bacalhau do Ártico, quando chega a primavera, embarca em uma jornada gigantesca até os fiordes para desovar. Nas profundezas escuras, os bacalhaus machos emitem sinais acústicos de baixa frequência. São pulsações produzidas pela vibração de suas bexigas natatórias, uma estratégia que lhes permite atrair fêmeas e, ao mesmo tempo, competir com outros machos do cardume. Este ritual de acasalamento é essencial para manter a continuidade de uma espécie que desempenha um papel fundamental no equilíbrio marinho. A dinâmica invisível das águas profundas ecoa na superfície. Lá, outros habitantes dos fiordes também dependem de adaptações específicas para sobreviver em um ambiente que combina temperaturas extremas, mudanças abruptas e recursos limitados. Nas encostas rochosas e íngremes dos fiordes, as renas norueguesas exibem uma característica única. Desenvolvem cascos mais curtos e largos, perfeitos para se mover em superfícies irregulares e escorregadias. Essa modificação anatômica exclusiva dos fiordes permite que eles alcancem grandes altitudes em busca de líquens durante o inverno. O que seria um erro em outro lugar se torna a chave para sua sobrevivência aqui, confirmando que cada espécie encontra sua própria solução nos fiordes para enfrentar as mesmas dificuldades. E enquanto as encostas desafiam as renas, o mar próximo impõe suas próprias regras, e as estratégias de adaptação não se limitam ao continente, mas se estendem às partes mais baixas do oceano, onde outros caçadores espreitam, cada um dominando seu território com maestria. Entre elas, uma sombra caminha pelos canais com a certeza de um especialista que conhece cada canto do fiorde, a orca norueguesa cuja presença transforma os movimentos de suas presas em um constante jogo de sobrevivência. Nessas águas geladas, cercadas por montanhas esculpidas por geleiras antigas, a orca se move com uma precisão que parece ditada pela própria geografia. Seu corpo, que pode ultrapassar 9 metros de comprimento e pesar várias toneladas, navega pelas estreitas passagens do fiorde como se cada movimento fosse calculado para aproveitar ao máximo o terreno. Cada canto, cada curva de rocha abaixo da superfície torna-se uma ferramenta para otimizar sua caça, e a orca sabe disso. A topografia complexa do fiorde concentra as barragens em pequenos espaços, transformando o que à primeira vista parecem obstáculos em vantagens estratégicas. À medida que a orca avança, ela vê os arenques do Atlântico se aglomerando em corredores estreitos, forçados por paredões rochosos e marés a passar por passagens quase sem saída. É essa interação constante entre o mar e a rocha que define cada decisão do predador. A distância que ele mantém, a velocidade que ele aplica e o momento preciso em que ele ataca. A presença da orca nesses fiordes não é coincidência. Cada corrente que transporta nutrientes atrai plâncton, que por sua vez atrai cardumes de peixes, gerando concentrações de presas que a orca sabe interpretar e explorar com precisão. A caça, então, não é um ato isolado, mas o resultado de uma relação delicada e contínua entre o animal e seu ambiente, onde cada movimento do predador responde ao formato do fiorde, ao fluxo das marés e ao comportamento de sua presa. Assim, o que pode parecer um cenário rígido se torna um quadro dinâmico, no qual a orca se adapta e prospera com uma sincronicidade que revela a perfeição de sua adaptação a esses cantos do norte. Com a chegada do outono, esse delicado equilíbrio entre predador e ambiente se intensifica, transformando a concentração de presas em uma oportunidade irresistível para a orca. Milhões de arenques entram nos fiordes em busca de abrigo e alimento. Em águas calmas e profundas, seu instinto os leva a se reunir em cardumes tão compactos que parecem um único organismo.
São massas vivas que giram e mudam de direção como se compartilhassem a mesma vontade. Em mar aberto, espalhar-se os protege. Mas nos fiordes, o espaço limitado os obriga a se condensar, tornando-se um alvo que revela mais do que protege. É nesse momento que a orca exibe sua técnica mais extraordinária, o carrossel, alimentação. Vários indivíduos se organizam em círculo ao redor do cardume de arenques, girando em torno dele até que ele se transforme em uma esfera prateada que reflete a pouca luz que penetra da superfície. Com um único e preciso golpe de suas caudas, eles atordoam dezenas de peixes e, em ataques coordenados, podem capturar centenas, o suficiente para cobrir grande parte de suas necessidades alimentares diárias, que equivalem a entre 300 e 500 quilos de peixe por indivíduo. O sucesso dessas capturas depende não apenas da força, mas também da coordenação do grupo e do aprendizado social passado de geração em geração, refinando cada manobra para aproveitar ao máximo cada cardume de peixes. Mas essa coordenação é mais eficaz apenas no ambiente certo, e somente em fiordes, onde a densidade de arenques e paredes rochosas canalizam seu movimento, cada manobra do carrossel se torna decisiva. Por essa razão, esse padrão de caça se tornou uma estratégia característica das orcas norueguesas, tão precisamente adaptada a esses fiordes que cada movimento reflete a geografia circundante e a densidade de presas. O controle que esse predador exerce sobre os cardumes de arenques influencia toda a cadeia alimentar, desde o bacalhau, que se alimenta de restos de peixes feridos ou mortos deixados pela caça, até outras espécies marinhas que rondam em busca de alimento fácil. Até mesmo aves marinhas e águias de cauda branca acham essas reuniões um banquete que, em última análise, depende da capacidade desse predador de direcionar a migração dos arenques. O pulso desse ecossistema nasce no mar, e cada espécie o segue à sua maneira. Assim, os fiordes revelam sua lógica, um cenário onde as presas abundam e os predadores prosperam, onde a rocha, a água e o ar se entrelaçam em um único ritmo. Cada manobra das orcas, cada cardume de arenques e cada corrente são parte de um mecanismo maior, uma engrenagem que define a vida desses grandes predadores e, ao mesmo tempo, sustenta outras criaturas que dependem desse fluxo. Que outras espécies aproveitam essa abundância e como elas conseguem sobreviver em um ambiente tão exigente? Nesse cenário, o inesperado acontece. Um animal que em outros lugares parece desajeitado e vulnerável, aqui se revela um dos grandes vencedores do ecossistema. Seu sucesso é desconcertante, porque não se trata de um predador imponente nem de um nadador excepcional, mas sim de uma criatura que à primeira vista parece estar em desvantagem em relação a rivais muito mais poderosos. E, no entanto, transformou essas aparentes limitações em um recurso. Os protagonistas desse sucesso são as focas, que nessas águas frias transformam sua fragilidade em força. Com uma população de quase 30 mil indivíduos espalhados por costas e ilhotas, eles se estabeleceram como uma das espécies mais abundantes e resistentes dos fiordes noruegueses. O contraste com outras regiões é claro. Onde as focas enfrentam predadores terrestres, escassez de alimentos ou competição acirrada, nesta região elas desfrutam de condições favoráveis, pois até a própria geografia lhes oferece proteção, com bancos de areia, ilhotas e praias abrigadas onde podem descansar sem risco de tempestades ou ataques do continente. Mesmo quando as orcas patrulham o mar, a proximidade da costa e a força de seus números sustentam seu sucesso reprodutivo. Mas além de proteger a paisagem, qual é o verdadeiro segredo para sua prosperidade? A resposta vem com a mudança de estação. Todo outono, os arenques invadem os fiordes e transformam essas águas em um verdadeiro banquete. As focas não viajam longas distâncias nem migram, elas esperam que as presas venham até elas. Com mergulhos que ultrapassam 200 metros e a capacidade de permanecer submersos por vários minutos, eles interceptam cardumes de peixes com eficácia. A densidade do arenque permite que eles se alimentem sem desperdiçar energia, algo essencial em um ambiente onde a economia de cada movimento garante a sobrevivência. Durante esses meses de fartura, eles conseguem acumular uma espessa camada de gordura que os protege do frio e serve como reserva energética para o inverno.
Essa espessa camada de gordura, que pode representar até 1/3 do peso corporal, permite que eles suportem águas próximas ao congelamento. Essa capacidade de resistir e permanecer ativo nas profundezas do inverno é o que garante que eles cheguem ao próximo estágio do seu ciclo de vida em condições ótimas. A reprodução. Cada fêmea normalmente dá à luz um único filhote por temporada, tornando o sucesso de cada nascimento crucial para manter uma população estável. O período de gestação dura 11 meses, embora grande parte desse tempo se deva, na verdade, a um fenômeno de implantação tardia. Após a cópula, o embrião permanece dormente antes de começar a se desenvolver, um mecanismo que sincroniza os nascimentos com a época mais favorável do ano. Os filhotes nascem com uma espessa camada de gordura que os protege desde os primeiros dias e permite que se adaptem imediatamente ao ambiente frio. Embora possam parecer desajeitados em terra, na água eles demonstram uma facilidade surpreendente desde muito cedo, garantindo suas primeiras chances de sobrevivência. A proximidade de praias seguras e abrigadas facilita o cuidado materno, sustentando assim a força de uma população que, longe de ser frágil, prospera em uma das paisagens mais desafiadoras do norte. No entanto, nem tudo são boas notícias, pois as focas enfrentam ameaças constantes. As orcas, especialistas em caça cooperativa, representam um risco particular para indivíduos jovens, doentes ou inexperientes. Eles podem se coordenar para cercar cardumes de focas e separar os espécimes mais vulneráveis, mas desenvolveram estratégias de evasão, buscam refúgio em ilhotas e praias abrigadas, monitoram a costa e se agrupam para impedir ataques. A competição da pesca acrescenta pressão adicional. As focas consomem espécies comerciais, gerando conflitos com os pescadores locais, e a poluição sonora do tráfego marítimo interfere na comunicação e na detecção de ameaças. Apesar de todas essas ameaças, a população de focas dos fiordes conseguiu prosperar. Nesse ambiente único, elas encontraram um equilíbrio raro no planeta. Seu papel vai além da própria sobrevivência. Eles regulam as populações de peixes de médio porte, fornecem alimento para predadores maiores e fazem parte de um sistema no qual cada peça é essencial. O que em outros cenários poderia ser considerado uma fraqueza torna-se uma vantagem estratégica nos fiordes. Este espécime demonstra que o sucesso na natureza nem sempre depende de força ou velocidade, mas da capacidade de adaptação ao ritmo do ecossistema. Aqui, sua abundante população de mais de 30 mil indivíduos distribuídos pelas costas e ilhotas é a prova mais clara de que soube ler essa bússola e sobrevive graças a ela. Mas além das focas, que outros habitantes encontram neste ambiente um cenário ideal para prosperar? Enquanto as focas patrulham as águas e aproveitam a abundância de peixes, as paredes rochosas que cercam os fiordes guardam outro espetáculo igualmente surpreendente. Ali, em penhascos que parecem impossíveis de habitar, uma multidão se reúne, transformando a paisagem em um fervilhar de vida: os papagaios do mar. Essas aves marinhas encontram refúgio na verticalidade extrema, algo que simplesmente não se encontra em outros lugares. Por isso, suas colônias somam dezenas de milhares de ninhos, uma densidade impossível de imaginar em costas mais abertas. A escolha deste terreno não é coincidência. As paredes íngremes dos fiordes os protegem de predadores terrestres, marcando a diferença entre o sucesso e o fracasso reprodutivo. Na primavera e no verão, quando o gelo derrete e o mar se enche novamente de peixes, milhares de papagaios do mar retornam de suas longas jornadas em mar aberto. Lá, eles cavam tocas nessas paredes inacessíveis. Entre as rochas e a grama que cobre as saliências, eles criam seus filhotes com uma segurança que nenhum outro lugar no norte da Europa pode oferecer na mesma medida. Sua anatomia reforça essa estratégia. Com corpos compactos, asas curtas e um bico característico, adaptado tanto para escavar quanto para transportar vários peixes de uma só vez, os papagaios do mar são especialistas em fazer a ponte entre a terra e o mar. No ar, elas parecem desajeitadas, batendo rapidamente as asas para se manterem à tona. Mas debaixo d'água, essas mesmas asas funcionam como nadadeiras, impulsionando-as com agilidade surpreendente na busca por arenques e outros peixes pequenos. A abundância ao redor dos fiordes multiplica o alcance dessas colônias. De seus ninhos, os papagaios do mar se lançam em bandos coordenados em direção ao mar.
Sua entrada na água se torna um espetáculo de precisão. Dezenas de pássaros mergulhando quase simultaneamente, desaparecendo sob a superfície e emergindo com seus bicos carregados de presas prateadas que brilham ao sol de verão. Esse vai e vem constante entre os penhascos e o mar próximo sustenta não apenas os adultos, mas também uma geração inteira de filhotes que esperam nas tocas. As enormes colônias de papagaios do mar mostram como essa espécie aproveitou terrenos inacessíveis e a abundância sazonal de alimentos. Cada ninho e cada toca refletem uma adaptação precisa a um ambiente que combina abrigo e recursos em um único espaço. Mas enquanto as paredes verticais os mantêm protegidos dos predadores terrestres, os céus acima dessas águas escondem outro protagonista, um caçador insaciável. Se o mar alimenta as colônias nas falésias, quem domina e observa do ponto mais alto do terreno? Essa resposta é revelada pela águia de cauda branca. Essa ave de rapina encontra um de seus territórios mais prósperos nos fiordes, pois essas costas concentram biomassa como poucos outros lugares do planeta, e essa riqueza se reflete em todos os aspectos de sua vida. Cardumes de peixes, restos de presas marinhas e a atividade de outros predadores fornecem uma fonte constante de alimento, o que explica por que uma das maiores densidades de casais reprodutores do mundo é registrada aqui. Essa riqueza de recursos permitiu que a águia de cauda branca adaptasse sua vida ao mar, fazendo das margens seu território privilegiado. Ao contrário de outras aves de rapina associadas a ambientes florestais, este espécime prefere pousar em grandes galhos próximos à água, de onde observa a movimentação de peixes e aves marinhas. Essa proximidade constante se torna uma estratégia de sucesso, pois não é necessário se aventurar em terrenos florestais, pois o fiord fornece tudo o que ele precisa para sobreviver. Essa relação com as marés representa talvez seu comportamento mais marcante nesse ambiente, pois essas aves desenvolveram a capacidade de interpretar os movimentos da água e sentir perfeitamente o momento em que a maré baixa expõe cardumes de peixes presos nos canais estreitos. Em locais precisos que se repetem dia após dia, várias águias se reúnem em silêncio, esperando o momento exato, e quando a correnteza recua, elas lançam seus mergulhos na superfície, sincronizando seus ataques com a precisão de um relógio natural. Esse comportamento, difícil de observar em costas abertas e planas, só faz sentido na geografia particular dos fiordes noruegueses. Dentro desse território abundante, outras espécies encontraram maneiras de prosperar. A coexistência com os papagaios do mar levanta uma questão inevitável. Existe competição entre os dois? A resposta está na maneira como dividem seu espaço. Os papagaios do mar ocupam penhascos verticais onde cavam suas tocas, enquanto as águias patrulham as saliências e as águas. Eles não buscam os mesmos recursos diretamente, mas as aves de rapina não perdem a oportunidade de capturar um filhote ou pássaros enfraquecidos. A tensão está sempre presente, embora não seja constante, porque cada espécie aproveita a abundância em seus próprios termos e compartilha território sem sobreposição total. Essa aparente estabilidade, no entanto, depende de um equilíbrio delicado. Em anos em que as populações de arenque ou bacalhau diminuem, as águias são forçadas a diversificar. Eles então se voltam para aves aquáticas, carniça ou até mesmo mamíferos marinhos encalhados. Sua flexibilidade lhes permitiu permanecer predadores dominantes em diferentes condições, embora paguem o preço de se afastarem dos fiordes quando a escassez persiste. Alguns migram ao longo da costa em busca de melhores recursos, enquanto outros aproveitam os rios interiores, acompanhando o derretimento do gelo e a migração dos peixes para águas mais doces. O que define as águias de cauda branca nos fiordes noruegueses não é apenas sua força ou tamanho, mas a maneira como a geografia as moldou. Aqui, eles não dependem de florestas densas ou presas terrestres, mas sim de um ecossistema marinho que canaliza correntes, concentra peixes e deixa restos ao alcance. São aves de rapina que aprenderam a depender de uma paisagem em constante mudança, adaptando sua rotina de caça ao ritmo das marés. Mas o ciclo de abundância que sustenta papagaios do mar e águias não dura para sempre. Com a chegada do verão, o mar dá lugar aos vales e planícies do interior.
Ali, novas migrações acontecem e com elas começam outras histórias, marcadas por movimentos e resistências. O que acontece quando o verão transforma as paisagens dos fiordes, forçando milhares de renas a se mudarem? No norte da Noruega, onde os fiordes se abrem como cicatrizes profundas na terra, vive uma das maiores populações de renas da Europa. No total, cerca de 200 mil indivíduos habitam a região, distribuídos em vários rebanhos, e a cada ano, com a chegada do verão, milhares deles partem seguindo um padrão ancestral, guiados pela busca de recursos essenciais e pelas exigências da estação. O calor desta estação renova as gramíneas do litoral, que são mais ricas e frescas do que as do interior, onde o calor seca o solo rapidamente. Essa abundância atrai renas, mas, ao mesmo tempo, novos desafios aguardam essas criaturas à medida que elas se movem em direção às áreas mais baixas. Insetos parasitas se multiplicam, incomodando as renas e enfraquecendo-as. Essas dificuldades, somadas à necessidade de encontrar alimentos frescos, levam os rebanhos de renas para as áreas costeiras, seguindo um padrão que se repete ano após ano, mantendo a disciplina que caracteriza essas migrações. Dessa forma, a migração se organiza em grupos compactos de até 10 mil indivíduos, formando uma frente coesa capaz de enfrentar juntos os desafios da jornada. Essa jornada coletiva se faz com disciplina natural, sem improvisação, porque o destino sempre leva a pastos verdejantes que oferecem alívio das terras áridas do interior. Cada manada avança protegida pela massa, com as fêmeas adultas liderando o caminho. Essas fêmeas, especialmente as mais experientes, guiam o grupo para novas áreas de pastagem, usando seu conhecimento do terreno e sua experiência para tomar decisões cruciais para a sobrevivência da manada. Os filhotes permanecem no centro do grupo, protegidos pelos adultos e se tornando parte integrante da dinâmica que garante a segurança e a eficácia de todo o movimento coletivo. Durante a jornada, que pode se estender por até 500 quilômetros, as renas atravessam tundras abertas, rios inchados pelo gelo derretido e passagens nas montanhas onde a neve ainda permanece. Cada trecho da trilha testa a resistência e reforça a necessidade de avançar em grupo, pois a sobrevivência depende tanto da força individual quanto da sincronicidade de todos os membros, transformando o bando em uma unidade capaz de superar desafios que seriam intransponíveis para um indivíduo. Com a disciplina da jornada consolidada e o rebanho completamente sincronizado, as renas finalmente chegam às áreas de verão, onde a paisagem se transforma diante delas. Os solos pedregosos do interior são deixados para trás, substituídos por territórios vastos, mais acolhedores e seguros. Para as renas, esta é a recompensa da jornada, um local mais favorável e uma trégua do ataque de insetos deixado para trás. Mas a chegada não significa o fim das dificuldades, pois neste novo cenário, o verdadeiro desafio está apenas começando. Entre milhares de indivíduos, cada rena precisa se afirmar e consolidar sua influência no rebanho. Espaço abundante não garante igualdade de oportunidades, e nesse contexto, a luta por hierarquias torna-se inevitável. Mas chegar a essas terras não se trata apenas de lutar por território. Aqui, nos fiordes noruegueses, algo ainda mais decisivo está em jogo: a competição por parceiros. Nem todos os indivíduos terão as mesmas oportunidades e, em breve, as reuniões se tornarão uma arena de competição acirrada. Os machos, com seus corpos robustos, lutam para garantir um lugar entre os mais fortes. Suas reservas de energia acumuladas durante o inverno e o tamanho de seus chifres são os primeiros indicadores de seu potencial. Nesse sistema, não se trata apenas de comer ou suportar a jornada. Trata-se de demonstrar quem pode oferecer mais força e resistência aos seus descendentes. Quando dois competidores se enfrentam, eles o fazem seguindo um ritual que a espécie aperfeiçoou ao longo de gerações. Frente a frente, eles se estudam, viram a cabeça e entrelaçam seus chifres em uma luta que combina força bruta e estratégia. Eles empurram com todo o peso do corpo, levantando poeira no prado de verão. Às vezes, a simples visão de um macho maior é suficiente para fazer o rival desistir. Mas quando nenhum dos dois desiste, o duelo se arrasta, testando a resistência física de ambos. Embora o confronto possa parecer violento, raramente é fatal. A maioria termina com um macho se rendendo, recuando e indo embora,
dando ao vencedor acesso ao grupo de fêmeas. No entanto, recuar não previne consequências, chifres quebrados, ferimentos profundos ou claudicação após uma postura inadequada são efeitos colaterais comuns. Toda luta envolve riscos, mas também uma oportunidade que define o futuro reprodutivo do indivíduo. Para o vencedor, a recompensa é decisiva, o controle de um grupo de fêmeas. Não se trata de um acasalamento único, mas da possibilidade de reprodução com vários ao mesmo tempo, muitas vezes uma dúzia ou mais. Esse privilégio não só se traduz em numerosos descendentes, mas também em uma posição dominante que será mantida durante toda a temporada. Esse papel faz dele o principal reservatório genético da matilha. Cada investida, cada demonstração de força foi um investimento para chegar até aqui. Somente as raças mais bem treinadas deixam sua marca na próxima geração, garantindo que seus descendentes herdem qualidades que aumentam suas chances de sobrevivência. As fêmeas, embora não participem ativamente da seleção, permanecem sob a proteção do macho vencedor. Indiretamente, essa dinâmica garante que seus descendentes venham do indivíduo mais forte. Para a espécie, é uma estratégia que funciona há milênios, mantendo o equilíbrio entre competição e sobrevivência. Mas nem todos compartilham o mesmo destino. Enquanto alguns alcançam o ápice do poder, outros ficam para trás. Machos jovens com corpos ainda em desenvolvimento e chifres incompletos não conseguem competir com adultos experientes. Da mesma forma, aqueles que perderam várias partidas consecutivas gradualmente se afastam do centro do rebanho. Para eles, a temporada passa sem fêmeas para cortejar e sem seu próprio território para defender. No entanto, ser eliminado da competição não significa morte. Esses machos formam seus próprios grupos, conhecidos como grupos de solteiros. Nesses grupos, eles pastam juntos e evitam confrontos que consomem muita energia. À distância, eles se tornam observadores da dinâmica principal, atentos a cada movimento, às posturas desafiadoras e à resistência dos mais velhos. Para alguns, essa fase é apenas temporária, porque com o tempo, o corpo se desenvolverá o suficiente para competir novamente. Para outros, porém, será um destino final, alimentar-se e sobreviver sem deixar descendentes. Esse sistema em que o vencedor leva tudo pode parecer duro, mas ele tem uma função essencial. Garante que os descendentes nasçam dos indivíduos mais aptos naquele momento preciso do ciclo. Ao mesmo tempo, oferece uma segunda chance aos jogadores jovens que poderão tentar a sorte em temporadas futuras. Assim, o verão nos fiordes noruegueses não é apenas a estação da fartura de alimentos e dos longos dias de sol. É também a fase em que as renas definem seu futuro como espécie. Entre ataques, rendições e grupos isolados, cada indivíduo encontra seu lugar em um equilíbrio que mantém vivo o ciclo natural de competição e renovação. E à medida que alguns se estabelecem como jogadores dominantes e outros aprendem a esperar o momento certo, uma pergunta inevitavelmente surge. O que acontece nos vales que as renas acabam de deixar quando começam sua migração? À primeira vista, a paisagem pode parecer deserta, sem movimento, mas a partida do rebanho não significa silêncio. Pelo contrário, o vácuo que eles deixam abre caminho para que outros jogadores se aproximem e tirem vantagem da abundância repentina. Embora a maioria das renas migre, nem todas conseguem acompanhar o rebanho. Alguns indivíduos muito velhos, doentes ou enfraquecidos permanecem nos vales. Outros, domesticados e ligados às comunidades locais, permanecem sob cuidados humanos. Sua presença residual mantém um pequeno traço do rebanho original. Predadores ainda podem encontrá-los, e suas pegadas e fezes são um lembrete de que até recentemente um grande rebanho reinou ali. Essa pegada se torna o ponto de partida para novas dinâmicas no terreno. A ausência de centenas de milhares de animais inevitavelmente transforma a paisagem imediatamente. Durante meses, as renas consumiram líquens, pastaram arbustos e abriram caminhos na vegetação. Sem eles, musgos e líquens iniciam um processo de recuperação. Arbustos, sob menor pressão, expandem seus brotos. Essa trégua na vegetação cria um novo ambiente do qual outras espécies rapidamente se aproveitam. E os primeiros a reagir a essa mudança são os menores.
Entre os primeiros colonizadores estavam os roedores. Lemingues, ratazanas e uma série de pequenos mamíferos agora encontravam mais cobertura vegetal para abrigo e mais alimento disponível. Sem ser constantemente pisoteada por milhares de cascos, sua população cresce rapidamente. O que parece um detalhe insignificante desencadeia uma cascata de consequências. Com mais roedores disponíveis, o suprimento de alimento para múltiplos predadores se fortalece. E a partir daí, a cadeia se expande ainda mais. Os insetos também são os principais beneficiários. Os excrementos deixados pelas renas tornam-se um recurso para os besouros rola-bosta. Esses invertebrados desempenham um papel essencial na decomposição, reciclando nutrientes e restaurando a fertilidade do solo. Mas sua explosão populacional também fornece alimento fresco para outros animais, marcando o início de um breve período de abundância no verão. É justamente essa abundância que atrai o próximo grupo de visitantes, já que as aves insetívoras são as próximas a tirar proveito dessa nova dinâmica. Tentilhões das neves e chascos cinzentos sobrevoam, capturando insetos em pleno voo ou vasculhando a grama. Para eles, este é um momento crucial, uma breve janela de pico de disponibilidade de presas, permitindo-lhes alimentar seus filhotes. Assim, o que parecia um campo vazio se torna um cenário de intensa atividade aérea. Raptores também encontram uma oportunidade aqui. Gaviões e falcões usam a abundância de roedores como recurso para caçar com mais eficiência. A cada movimento na grama, um predador pode se aproximar e garantir a refeição do dia. Algumas corujas locais até intensificam sua caça durante essas semanas, aproveitando o aumento de presas no solo. Mas os caçadores alados não são os únicos a reagir a este novo cenário. A raposa vermelha, uma oportunista por excelência, também tira partido da abundância. Suas principais presas são pequenos roedores, que agora são mais numerosos após a reorganização do ecossistema. Cada movimento na grama representa uma oportunidade e seu papel contribui para a complexa rede que mantém o equilíbrio nos vales e florestas. Assim, o que pode parecer um vazio revela-se um processo de reorganização. A retirada de grandes herbívoros abre espaço para o florescimento de espécies menores que aproveitam o que resta, incluindo excrementos, vegetação recuperada e a calma de um terreno sem milhares de cascos revirando o solo. Todo verão, o ecossistema do fiord demonstra sua adaptabilidade, porque quando um grande herbívoro vai embora, outros tomam seu lugar e mantêm o equilíbrio da paisagem. À medida que a reorganização da paisagem avança, outro protagonista começa a marcar o ritmo: a chuva. Como os animais reagem quando florestas e vales são inundados por chuvas que podem durar horas, até dias? À medida que as nuvens descem sobre os vales, a intensidade da chuva começa a transformar o ambiente, e os animais imediatamente ajustam seu comportamento. Seus sentidos captam mudanças sutis no ar, como a queda na pressão atmosférica, o cheiro de umidade e o silêncio antes de uma chuva torrencial. Os cervos avançam em direção a clareiras protegidas, enquanto raposas e linces buscam abrigo sob troncos caídos ou afloramentos rochosos. Não é resignação, mas cálculo, porque durante uma tempestade, desperdiçar energia pode significar a diferença entre sobreviver ou falhar na próxima caçada. Da mesma forma, animais menores devem ajustar seu comportamento para resistir à chuva, e cada estratégia pode ser decisiva. Muitos buscam refúgio em tocas profundas, selando as entradas com folhas e lama para se manterem à prova d'água. Alguns camundongos e ratazanas conseguem sobreviver graças à precisão dessas construções que os protegem da umidade e de predadores. Outros, no entanto, precisam improvisar, aproveitando raízes entrelaçadas, cavidades sob rochas ou pequenos montes de terra e vegetação para criar abrigos temporários que os mantenham secos e seguros. Ao fazer isso, os ratos se juntam a outros membros de sua espécie para conservar o calor e aumentar suas chances de resistir à tempestade. Nem todos têm tanta sorte, pois a umidade pode inundar túneis mal construídos ou improvisados, expondo os animais ao frio, predadores ou exaustão. Cada tempestade, por mais breve ou intensa que seja, torna-se um teste de engenhosidade e resiliência, e nem todos conseguem superá-la.
Assim, a chuva revela tanto a inventividade quanto a vulnerabilidade desses pequenos habitantes da floresta, abrindo caminho para que outras espécies aproveitem as mudanças na paisagem. Mas, se alguns conseguem encontrar abrigo, o que acontece com aqueles que permanecem ao relento e procuram comida na terra encharcada? Enquanto as aves de rapina perdem eficiência com as asas molhadas, pássaros menores encontram oportunidade na chuva porque a água transforma o chão em um verdadeiro banquete. Com o solo amolecido pela água, minhocas e insetos vêm à superfície, e esse sinal ativa melros, tordos e pintarroxos. Eles se movem rapidamente pela vegetação, banham-se em poças d'água e sacodem suas penas impermeáveis enquanto entoam canções que, longe de serem simples melodias, cumprem funções estratégicas. São mensagens de cooperação, alertas sobre alimentos disponíveis e também demarcações territoriais. Na chuva, sua aparente fragilidade se torna uma vantagem. Enquanto essas pequenas aves aproveitam a chuva abundante, a situação é diferente para os predadores. A floresta, agora saturada de água, os obriga a mudar de estratégia. Linces, especialistas em furtividade, fogem de clareiras alagadas e buscam refúgio sob arbustos densos ou entre rochas cobertas de musgo. Lá, eles aguardam imóveis, conservando energia até que o som das gotas de chuva não os traia mais. Os lobos, por outro lado, param seus movimentos e se reagrupam em áreas mais altas, onde a água escoa rapidamente. Eles se deitam no abrigo oferecido por florestas de pinheiros e afloramentos rochosos, evitando desgastar as patas em solo macio que poderia machucá-los. Então, enquanto alguns dependem da pausa, outros encontram oportunidade em cada gota. E nem todas essas oportunidades estão no chão, porque a chuva também transforma a cobertura vegetal da floresta. Quando saturadas de água, as árvores liberam aromas intensificados que atraem insetos especializados em explorar tecidos moles e casca úmida. Esses insetos, por sua vez, atraem bandos inteiros de chapins reais e chapins azuis, que percorrem os galhos e troncos em busca de um banquete. O ciclo é claro. O que representa a diversidade para alguns abre um período de abundância sem precedentes para outros. Nesse equilíbrio, a chuva não favorece nem pune. Ela transforma. Ela nutre raízes, revitaliza riachos e regula populações. Sem sua presença, as florestas de fiordes perderiam sua vitalidade e a cadeia alimentar se fragmentaria. Mas a história da tempestade não termina com o aguaceiro. A parte crucial acontece depois. Quando as nuvens se dissipam e o sol retorna, a floresta renasce com intensidade renovada. As plantas brotam vigorosamente, os insetos proliferam e o solo úmido preserva alimento para pássaros e pequenos mamíferos por dias. Os predadores sabem disso. Depois da chuva, a atividade aumenta. Veados e lebres retomam a caça. Ratos saem em busca de sementes, e com eles o cenário perfeito para emboscadas retorna. É nesses dias que a tensão retorna à floresta. O que antes era um refúgio para lobos e linces durante a estação chuvosa se torna um terreno fértil para a caça. A necessidade de se alimentar após dias de inatividade se traduz em movimento constante, e a cada amanhecer claro, a floresta se torna um campo de oportunidades e riscos. Quando a chuva para, a floresta não só recupera a luz, ela recupera o som, o movimento e os aromas que antes estavam escondidos. Cada gota que desliza das folhas e galhos deixa rastros. Cada poça reflete sinais que os predadores sabem ler. A pausa acabou e a sobrevivência está novamente assumindo o controle com grande intensidade. Em uma clareira, uma raposa vermelha magra, com o pelo emaranhado pela umidade, explora cautelosamente as bordas da floresta. Cheire o chão macio, procurando por pegadas recentes, pequenos mamíferos surpreendidos saindo de suas tocas ou a possibilidade de uma carcaça abandonada por outro predador. Seu andar é furtivo, mas de repente ele congela. Ao longe, ele consegue distinguir a silhueta de um caçador mais velho através da névoa. A raposa se abaixa no chão e se esconde nos arbustos densos. Permanece imóvel, prendendo a respiração até que o intruso se afaste. Só então ele se senta novamente, com as orelhas tensas e os olhos brilhando de alerta. Algo mais do que a sorte o salvou. Seu instinto e sua anatomia. A raposa vermelha tem uma audição extremamente apurada, capaz de detectar os menores movimentos mesmo sob a terra úmida, e uma cautela que a mantém constantemente vigilante.
Essa paranoia evolutiva o obriga a avaliar cada som, cada sombra, a interpretar a floresta como um tabuleiro de xadrez onde cada erro pode ser fatal. Sua sobrevivência depende não apenas de encontrar comida, mas também de evitar se tornar a oportunidade de mais um caçador. Esse comportamento da raposa reflete uma verdade mais ampla. Nos fiordes, nem tudo gira em torno da relação entre predador e presa. À medida que a floresta se recupera após a chuva, as tensões entre os predadores aumentam. Lobos, caçadores sociais, retomam suas patrulhas em matilha, enquanto a competição por presas se intensifica em todos os cantos das florestas ao redor dos fiordes. Juntos, eles percorrem vastas extensões em busca de veados perdidos ou renas jovens. Sua força reside na cooperação, um grupo coordenado que intimida pela persistência. Os linces, por outro lado, permanecem fiéis à sua estratégia solitária. São emboscadores pacientes e especialistas em ataques rápidos e de curto alcance. Suas presas favoritas incluem lebres, corças e pássaros que se aventuram muito perto do chão. Embora raramente se encontrem cara a cara, lobos e linces compartilham o mesmo território e essa sobreposição os força a competir. Os lobos, por sua mera presença, deslocam os linces. Eles os forçam a recuar para áreas menos ativas, onde o risco de encontros diminui. O lince, por sua vez, evita o contato direto, pois uma matilha o alcançaria facilmente. Essa relação não se define pela luta aberta, mas sim pela evitação. Um equilíbrio silencioso em que cada espécie mede seus passos para não perder a vantagem. A competição não para por aí. Raposas oportunistas seguem lobos à distância para farejar os restos de suas caçadas, mas raramente estão sozinhas. Corvos e gralhas também sobrevoam a área, à espreita da mesma presa. Até os ursos pardos, presentes no norte da Noruega, entram na equação. Embora solitários, eles não hesitam em capturar presas que outros derrubaram, afirmando-se com sua imensa força. Assim, cada animal deve calcular não apenas como caçar, mas também como não perder o que obteve. A fome é a verdadeira força motriz por trás dessas interações. Após dias de chuva, todos saem com reservas esgotadas e cada carcaça, cada presa viva, torna-se um recurso disputado. Não há dominância absoluta, nem lobos, nem linces, nem raposas controlam completamente este ambiente. O que existe é um delicado equilíbrio de poder, uma negociação constante entre furtividade, cooperação e astúcia. Mas o que acontece quando um grupo coordenado de predadores decide fazer a diferença em uma floresta tropical saturada de umidade, onde cada movimento é vital para a sobrevivência? Após a pausa causada pela tempestade, as florestas dos fiordes noruegueses estão novamente sofrendo atividade de predadores. Entre bétulas, pinheiros e bosques de zimbro, uma matilha de lobos avança com passos medidos e respiração suspensa, seguindo rastros recentes que a chuva não apagou completamente. Cada movimento reflete planejamento e coordenação, e cada membro do grupo sabe exatamente onde ficar para não alertar sua presa. As costelas são proeminentes sob a pelagem, revelando a falta de abundância. Seus movimentos são medidos, cada passo cuidadosamente administrado. Sua respiração permanece baixa e contida, como se eles também precisassem conservar energia. Na Escandinávia, a vida de um lobo é medida por tentativas repetidas e fracassos frequentes. Apenas uma pequena porcentagem de emboscadas resulta em captura, então a coordenação entre caçadores é tão valiosa quanto a força. A estrutura do grupo, formada por um paradulto e vários subadultos, distribui funções sem necessidade de sinais óbvios. O vento sopra em costa abaixo, trazendo consigo os aromas dispersos de folhas amassadas e pelos úmidos. Os lobos param o passo, levantam os focinhos e ajustam a formação. Um veado aparece nas partes mais baixas da floresta, pastando brotos tenros entre arbustos de mirtilo e gramíneas. A manada se espalha. 2 adultos se posicionam a barlavento, perto do arbusto, para que o cone de cheiro não os denuncie. Outro adulto anda por baixo, procurando um corredor entre um antigo deslizamento de terra e um riacho ainda cheio de água. Os filhotes permanecem em uma linha de retaguarda, prontos para bloquear qualquer rota de fuga para a cavidade. Nessas florestas, perseguições longas raramente são eficazes. O segredo é reduzir a distância para menos de 20 metros e conseguir a captura em poucos segundos.
O terreno oferece oportunidades e também obstáculos. A chuva silenciou o farfalhar das folhas, mas as pedras soltas continuam perigosas. O adulto, no flanco inferior, testa seu equilíbrio em uma pedra plana, enquanto a roseta do casco do veado marca pegadas frescas na lama do outro lado. A cabeça do ungulado levanta, ele cheira o ar e retorna para a grama. Ainda não é hora de agir. Os lobos compensam em milímetros, orelhas para a frente, olhar fixo, pescoço baixo. O líder espera que o veado se oriente contra uma fileira de troncos caídos, um obstáculo que poderia impedir sua saída lateral. Um subadulto infectado pela tensão move metade do corpo para frente para ganhar ângulo. O galho úmido de um pinheiro jovem se flexiona e emite um breve estalo. O veado imediatamente corre antes que alguém possa atacar. Não é uma fuga direta. Ele dá 3 saltos curtos e se esconde em uma faixa de zimbros, onde a copa baixa obriga o animal a se abaixar. Os lobos disparam e aceleram, mas o terreno irregular faz toda a diferença. Raízes e musgo polidos pela água transformam o solo em uma armadilha de tração, e cada curva exige mais aderência do que a lama pode oferecer. O adulto que avança por baixo tenta cortar a passagem contra a corrente, mas o veado salva-o num único salto e alcança a encosta oposta. Em menos de 1 minuto, ele desaparece em um mosaico de troncos e pedras caídas, um labirinto que favorece corpos pequenos e ágeis e dificulta o ritmo dos caçadores. A matilha se dispersa, ofegando lentamente para se manter ao alcance da voz. Não há repreensões visíveis. Para os lobos nessas florestas, a polidez se expressa por meio de posturas mínimas. O líder retorna ao centro do grupo. Um subadulto abaixa o rabo e se acomoda ao lado, enquanto o outro examina a área onde o veado começou a correr, como se estivesse tentando aprender o ângulo que eles não conseguiram prever. Os adultos cheiram o solo, leem a trilha até onde ela faz sentido e a abandonam quando o esforço se torna inútil. Nesta altura do ano, desperdiçar energia na hora errada é mais perigoso do que admitir uma oportunidade perdida. O ambiente explica as estatísticas. Nos fiordes noruegueses, os vales são estreitos, as encostas oferecem rotas de fuga diagonais e a cobertura densa rompe as linhas de perseguição. Aqui, a caça raramente é resolvida com força constante. A vitória e a derrota dependem da primeira decisão e da leitura do terreno. É por isso que eles falham com tanta frequência e persistem. A matilha reorganiza sua formação de marcha, busca sombra e retorna ao ritmo de rastreamento. Não há derrota em seus movimentos, há continuidade. Uma tentativa a menos significa a mesma necessidade. A floresta fica em silêncio, interrompida apenas pelo estalar úmido dos galhos sob as patas cansadas. A matilha retorna lentamente, com os pelos escuros grudados aos corpos pela garoa recente. Eles não têm nada nas presas. O banquete que sentiram de longe provavelmente foi deixado para outros, e a caçada acabou antes mesmo de começar. Não há comemoração, mas também não há arrependimento. Na vida de um lobo, o fracasso é um fardo comum, e carregá-lo não significa desistir. O caminho até o abrigo é estreito, ladeado por bétulas jovens pingando água. O ar está denso de musgo e da umidade fria que envolve a floresta. Cada passo afunda suas patas na lama macia, deixando pegadas que o vento logo apagará. Quando a encosta ameniza, o lugar onde reside seu verdadeiro tesouro os aguarda. A toca cavada sob uma raiz caída e coberta por samambaias. Ali, gritos agudos quebram o silêncio. São os filhotes. Os adultos mal cruzam a soleira quando a paisagem muda repentinamente. O cansaço se dissipa quando 4 corpinhos correm em sua direção, mordiscando orelhas e puxando pelos. A cauda do alfa se arqueia para o alto e os outros deitam-se no chão convidando a brincadeira. Não há rosnados, nem repreensões, apenas lambidas, cutucadas suaves e uma dança de caudas balançando. Na sociedade dos lobos, a cooperação é a regra que sustenta tudo. Apontar dedos quebraria a estrutura, e a estrutura é a única garantia de que todos, incluindo os pequenos, ainda estarão respirando amanhã. Um dos filhotes tenta subir nas costas da mãe, enquanto ela o limpa pacientemente com a língua. Ao lado, outro adulto deita-se em suas costas, recebendo as mordidas de um casal de filhotes que ainda não experimentaram a dureza da fome. Por alguns minutos não há cansaço nem fracasso, apenas a vida que se renova entre as partidas.
Mas o tempo está se esgotando. O céu começa a se fechar sobre o fiorde, ficando azul. O alfa se senta, sacode o pelo e olha para os outros. Não há sinais visíveis, mas todos entendem o que isso significa. A matilha parte novamente. Os filhotes são levados aos cuidados de 2 fêmeas e o restante volta para a floresta. A temperatura cai rapidamente e a neve pode voltar quando o sol se põe atrás das montanhas. Cada minuto que passa sem comida se torna uma ameaça silenciosa. Eles avançam com passos calculados, farejando o chão e o ar. Os lobos confiam mais no olfato do que na visão, e esses sentidos lhes dizem que ainda há uma oportunidade. O vento traz um aroma tênue, mas inconfundível. Em meio à vegetação, percebe-se a presença de uma grande rena pastando cautelosamente, possivelmente sua próxima presa. Retomando o trote, a manada segue a trilha até uma cavidade onde pegadas recentes indicam a direção. Lá, eles a encontram. Não se trata de uma migração em grande escala, mas de um pequeno grupo de menos de 10 renas, espalhadas pela geada em busca de líquens escondidos. Eles não percebem o perigo ao seu redor. Não sabem que, em tão poucos casos, sua vulnerabilidade é alta. É então que a estratégia é definida novamente, sem palavras. O alfa avança em direção a uma rocha observando. O vento sopra em sua direção. A posição é perfeita. 2 lobos abrem caminho à esquerda, mais 3 à direita, cercando lentamente as renas. Os animais pastam sem alarme, levantando a cabeça de vez em quando, confiantes na vastidão do vale. Um erro pelo qual pagarão caro. Quando o sinal chega, um movimento quase imperceptível da cauda do alfa. A calma se quebra. Um lobo surge do flanco esquerdo e força uma debandada. As renas correm em desordem, tentando escapar pela encosta oposta, mas outra matilha de lobos bloqueia seu caminho. O caos cai nas mãos dos caçadores. Uma das renas escorrega na geada e a sombra cinzenta a alcança. O primeiro impacto o derruba, o segundo atinge seu traseiro, e em segundos o resto do bando está sobre ele. Não há rugidos heróicos nem violência gratuita. Há precisão, cooperação e dentes que cravam onde devem. O vapor da respiração se mistura com o sangue que mancha a neve, lembrando-nos de que a vida de um sustenta a vida de muitos. Eles não demoram. Enquanto alguns desfiam a carne para comer na hora, outros arrancam pedaços para transportar. Com os focinhos avermelhados, eles iniciam o retorno, apressados pela sombra que agora cobre a floresta. Ao chegarem à toca, o ar se enche de uivos agudos. Os filhotes cumprimentam os adultos pulando em suas patas, cheirando os pedaços pendurados em suas mandíbulas. A carne é repartida com lambidas, grunhidos leves e brincadeiras que interrompem o banquete. Aqui, nas sombras da floresta, a lógica brutal da natureza é compreendida. A violência sustenta a ternura e a ternura justifica a violência. Nos fiordes noruegueses, as estatísticas são implacáveis. A maioria das tentativas de caça falha. Mas esta espécie não sobrevive por sorte, mas sim por persistência. Hoje a matilha venceu a fome. Amanhã ela recomeçará. Mas a quilômetros de distância, longe do cheiro fresco de sangue, outro predador trabalha com um método diferente, sem apoio, sem barulho, sem pressa. Onde a floresta se abre para as encostas que descem até um fiorde, o lince boreal espera seu momento. O terreno o obriga a tomar decisões que ele não consideraria em uma floresta densa. Aqui, a montanha se estende em terraços de rocha e neve dura, os vales canalizam o vento como túneis, e qualquer passo em falso revela sua presença a dezenas de metros de distância. Nesse ambiente extremo, cada movimento exige precisão, e cada característica deste felino se torna uma vantagem. A anatomia do lince adapta-se a este cenário. As suas patas traseiras, mais longas que as anteriores, permitem-lhe impulsionar-se com precisão sobre rochas e neve dura, enquanto as suas garras afiadas e retráteis e as suas almofadas cobertas de pelos mantêm a aderência e o isolamento no gelo. Os tufos das suas orelhas ajustam a direção do som, e a sua pelagem mosqueada, mais clara no inverno, quebra os contornos contra o granito e a geada. Enquanto outros felinos dependeriam de arbustos densos, aqui eles aprendem a usar a vertical, lançando-se de saliências, aproveitando a gravidade a cada salto e controlando suas descidas até presas que cruzam exatamente onde a topografia os força.
Ele conseguirá encontrar o momento certo para se aproximar sem perder sua vantagem no terreno? Depois de esperar e medir cada movimento, ele segue o rastro de uma manada migratória de renas. Ele não precisa vê-las a cada passo do caminho. Ele pode simplesmente ler o chão. Na neve, levada pelo vento, ele encontra fileiras de cascos curvando-se em direção a uma colina. Em manchas de turfa, ele identifica áreas recém-raspadas onde o rebanho arrancou líquens, e na grama curta, ele detecta ilhas de verde consumidas com a precisão de um rebanho que repete suas rotas ano após ano. Ele conhece esse padrão perfeitamente. Ele o viu em todas as estações desde que chegou ao seu território. Nos fiordes, a migração não é livre para todos. É um corredor forçado através de penhascos e canais. O lince se aproveita dessa previsibilidade. Enquanto espera, caça o que quer que o terreno ofereça. Uma lebre que se move errando ao atravessar uma clareira. 2 narcejas que remexem a neve em busca de brotos. Um galo silvestre que acorda tarde. São pedaços menores que se mantêm frescos ao serem cobertos com neve ou vegetação, alimento suficiente para sustentar a vigilância, mas não o suficiente para satisfazer os gastos exigidos por esta topografia. O lince ultrapassa silenciosamente a manada. Ele usa uma crista onde o vento sopra do mar para o vale. Assim, seu cheiro viaja para longe das narinas das fêmeas sentinelas. Ele espia por cima de um bloco de rocha e memoriza um ponto de travessia. Um desfiladeiro estreito onde a neve antiga formou uma rampa rígida entre 2 saliências. As renas evitam o gelo brilhante e preferem aquela faixa fosca e mais áspera. É um funil natural. A partir daí, o caçador calcula, mede com os olhos a inclinação, o possível apoio das garras, a trajetória da queda. Cada centímetro conta se o primeiro golpe não imobilizar. A manada chega sob luz oblíqua. À frente, uma fêmea mais velha. Atrás, corpos menores que ainda não desenvolveram seus músculos de inverno. Seus espinhos se esticam e se comprimem para superar as camadas de gelo. O lince abaixa a cabeça, pressiona as orelhas para trás e espera que o indivíduo escolhido pise com as patas dianteiras no local que ele havia planejado. Quando isso acontece, a sequência é exata. Um empurrão curto, um salto não longo, mas vertical, com o objetivo de pousar com todo o peso no ombro do jovem selecionado. As garras dianteiras cravam-se onde a pele cede, as garras traseiras buscam tração na crosta. O primeiro impacto desestabiliza e abre o pescoço. O segundo movimento, em menos de 1 segundo, é a mordida, aguda e firme na garganta, pressionando o chão para impedir que o animal recupere o apoio. O resto do bando foge para os flancos, levantando poeira de neve e batendo no ar com bufos. Não existe perseguição prolongada. Ou o primeiro contato resolve, ou a oportunidade é perdida. Desta vez ele consegue. A rena cai de lado com as patas dianteiras dobradas. O lince mantém a pressão por mais alguns minutos, até que a resistência ceda completamente. Então, olhe ao redor sem sair da sua posição de controle. Ouça se há uma raposa ou um corvo se aproximando do vale abaixo. Quando tudo volta ao normal, começa o trabalho prático. Arrastar o animal. Ele não consegue fazer tudo de uma só vez, então divide o movimento em seções. Puxar pelo pescoço, descansar, puxar por uma pata dianteira, corrigir a direção para entrar na sombra, evitando deixar marcas óbvias na neve que revelariam seu abrigo. Procure uma depressão de vento a poucos metros de distância, perto da base de uma rocha que quebra a corrente. Ali, o frio persiste e a visão da linha principal de travessia fica obscurecida. Ele comerá primeiro as partes moles, as vísceras que consomem muita energia. Depois abrirá o interior, raspando com a língua e os dentes o que o inverno compactou em seu corpo. Se o tempo esfriar e a neve persistir, ela cobrirá com uma camada fina e secará os galhos. Se a temperatura subir, ela acelerará e moverá o que puder para uma nova sombra. Claro, ele nunca compartilha seus despojos. Essa é a sua vantagem e, ao mesmo tempo, o seu risco. Estar sozinho evita a competição na mesa, mas o obriga a defender seus recursos apenas com a sua presença. Um glutão pode desafiar sua presa se ela se afastar da linha das árvores. Uma águia grande pode forçá-la a perder parte de sua presa durante o dia. O lince depende da camuflagem e do hábito de não exibir sua comida. Ao contrário dos lobos, que precisam coordenar distâncias, flancos e revezamentos, o lince depende de uma única decisão correta. É por isso que ele não se cansa com tentativas aleatórias.
Se as condições não forem adequadas, se o vento estiver contra você, se a neve estiver muito fofa ou se o grupo estiver compacto e alerta, cancele a manobra e espere por outra janela. Nos fiordes, a geografia regularmente oferece tais oportunidades, com desfiladeiros que forçam a passagem, saliências que concentram pegadas e degraus de gelo que retardam a presa. Este felino sabe disso por anos, repetindo a mesma rota. E as renas aprendem isso, mas a necessidade de seguir em frente torna até os grupos mais cautelosos previsíveis. Cansado do imediato, o lince limpa o sangue do focinho na neve e recua alguns metros para observar. Não há comemoração, há economia. Esta caçada durará vários dias se o frio cooperar. No entanto, a estratégia não termina aqui, porque quando o rebanho retomar sua marcha pelo mesmo corredor, haverá outra oportunidade de repetir a sequência em um indivíduo diferente. Talvez um subadulto que foi deixado para trás ao atravessar uma encosta íngreme. O lince não persegue troféus nem acumula excesso de caça. Ele calcula reservas e riscos. Quando o vento do fiorde muda e traz umidade do mar, o gato se pressiona mais contra a rocha, seu pelo acumula gelo, mas o calor permanece. Abaixo, silenciosamente, o vale continua a enviar animais em direção às passagens estreitas. A migração avança, e o caçador solitário, mestre de uma arte que aqui adota a verticalidade, retorna ao seu lugar na saliência, atento à próxima vez que a topografia lhe apresentar o mesmo padrão. Uma passagem forçada, um indivíduo mal posicionado e um salto preciso. Neste território, essa combinação é a sua vantagem mais estável. Aqui, uma matilha não é necessária. Uma espera precisa e um pouso perfeito são tudo o que é preciso. Nos fiordes noruegueses, nada acontece isoladamente. Cada história, seja a do lobo, da foca ou do lince, é apenas uma parte de uma vasta rede moldada por um único arquiteto. O mar, que dita os ritmos e empurra a vida em direção à costa apenas para puxá-la de volta. Nada escapa à sua influência. Quando as correntes de inverno trazem arenques de águas profundas, o fiorde desperta. Milhões de corpos prateados transformam a coluna d'água em uma massa viva. À primeira vista parecem um recurso inesgotável, mas esse pulso de abundância dura apenas algumas semanas e todos sabem disso. Orcas coordenam ataques com precisão matemática, focas aguardam silenciosamente para interceptar peixes em fuga e, na superfície, bandos de papagaios do mar mergulham como projéteis escuros perfurando as ondas. Lá de cima, as águias planam com a mesma intenção, aproveitando cada oportunidade antes que a riqueza se dissolva no frio do oceano aberto. A cadeia alimentar se estende muito além da água. Aves marinhas transportam nutrientes para o interior, fertilizando penhascos e encostas que, na primavera, se tornam verdejantes. Até mesmo predadores terrestres dependem indiretamente desse ciclo interminável. Porque para os caçadores, o desafio é maior. Cada movimento conta. As orcas coordenam seus ataques como se fossem uma só mente. Os lobos viajam quilômetros sabendo que cada tentativa fracassada os aproxima do limite. E o lince, solitário e silencioso, depende de uma emboscada única e perfeita para garantir sua sobrevivência. Nesse cenário, cada predador corre contra o tempo, a fome e um inverno que se estende além do que a luz permite. Cada movimento deve ser calculado com precisão, pois erros podem ser fatais. O inverno domina tudo. Com o sol escondido por semanas, as temperaturas mergulham a vida em um estado aparentemente adormecido, e as presas se tornam escassas e difíceis de encontrar. Mas mesmo assim, sob o gelo, o fiorde continua a respirar. Correntes profundas transportam nutrientes constantemente, sustentando cada engrenagem deste ecossistema e garantindo que, quando a luz retornar, a vida possa recomeçar com força total. Ao contrário do inverno, o verão acelera tudo nos fiordes noruegueses. O derretimento do gelo alimenta os rios, o plâncton se multiplica, o arenque retorna e com ele a atividade dos predadores. No entanto, enquanto durar, os fiordes permanecerão um refúgio para a adaptação, a persistência e a transformação. Cada vale, cada penhasco, cada curso de água que penetra na terra conta a mesma história, a de um território que não concede vantagens, mas também não nega nenhuma àqueles que sabem esperar. Porque nos fiordes noruegueses, a sobrevivência não é uma luta para conquistar, mas para resistir.
E nessa resistência, nessa tensão constante entre escassez e abundância, emerge um ecossistema único. Um mosaico onde o mar dita as regras, onde a montanha as desafia e onde cada criatura, desde o papagaio do mar que retorna ao ninho até a orca que lidera a caça, se torna testemunha e protagonista da mesma verdade. Aqui, nada permanece igual, exceto a certeza de que tudo depende do mar. Fiordes não são uma paisagem, são um motor silencioso, uma força que molda a vida com precisão, exigindo o impossível e recompensando o inevitável, a adaptação. E enquanto o mar continuar a entrar na terra e a terra continuar a ceder ao mar, esta história continuará a ser escrita inverno após inverno com a tinta fria do oceano e a voz indomável do vento.